Chega mais! Esse é o Não Acredito em Fadas. Eu sou Fernando Ribeiro e hoje eu trouxe Felipe Fritz. Prazer, Felipe. Prazer. É engraçado porque parece que a gente tá falando agora, mas a gente acabou de tocar um papo enorme agora, então... E na verdade a gente já se conhece faz muito tempo, então... É verdade. Afinal, a gente veio conversar justamente porque a gente já se conhece há um tempo e é sobre um assunto que eu já queria falar há um tempinho, né? Sim. E vamos... Peraí, a gente meio que se perdeu, mas eu vou chegar nesse ponto. O Felipe trabalha com arte, com audiovisual, ele tá lançando um documentário novo. Novo, né? Posso dizer novo? Sim, vai estrear agora, né? E também que você já tem outros também, né? Documentário não. Você tem outros trabalhos com audiovisual. Tenho. Aí ele tá lançando um trabalho super legal de uma galera que já veio aqui. Sim. O pessoal do Mandela, ele tá contando um fragmento, um recorte de um evento que aconteceu muito importante, que foi um incêndio. Exato. Não? Conta um pouco mais sobre essa história, como foi esse desenvolvimento desse documentário. Primeiro, o Mandela Free é um movimento social autônomo anticapitalista que atua na São Rafael, em Guarulhos. É uma região à beira da cidade, quase em São Paulo, sem apoio do Estado, uma região basicamente ocupada em volta de uma região planejada. E em 2020, dia 24 de agosto de 2020, aconteceu um incêndio lá que afetou 18 famílias, pegou fogo em 18 barracos. Além de abalar a estrutura de outras casas em volta e tudo mais, basicamente explicando o plot do documentário e do que aconteceu e tudo mais, porque a vivência ali não foi só a criação do documentário, mas também a luta ali, né? Foi que a prefeitura nem o Estado forneceu nenhum tipo de ajuda para esse pessoal. Tipo, o pessoal perdeu as casas, a prefeitura forneceu para eles uma cesta básica e um cobertor. Novas que o Estado vai ajudar. Tipo, uma cesta básica, você vai fazer comida como, né? Você não tem fogão, você não tem casa, você não tem gás, você não tem... Se vira aí, cara. E ao invés de reconstruir tudo de barraco, que era o que muitas das pessoas ali já estavam acostumadas a fazer por, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, os moradores decidiram reconstruir em alvenaria, né? De tijolo. A questão é que era uma região ocupada, eles não tinham um centavo, não tem educação e escolaridade, não tinha visibilidade, não tem nada do tipo. Não tinha apoio do Estado, não tinha apoio da iniciativa privada, não tinha nada do tipo. E o documentário é exatamente sobre esse processo dessa tentativa de reconstrução por esses moradores. Sobre o incêndio, sobre o que aconteceu ali e sobre a tentativa de reconstrução dessas casas. Reconstrução, né? Eu posso contar, qualquer pessoa que pesquisar Mandela Free lá no Instagram vai ver que foi reconstruída as casas. Quando eles vieram aqui, eu fiquei bem curioso e tal. Foi você que fez a ponte pra gente, né? Sim. E eles eram bem tímidos, hein? Muito tímidos. Sim. Mas falar em timidez, tem um negócio que eu esqueci, cara. O quê? Eu esqueci da galera, pedir pra galera seguir, sabe? Uhum. Esqueci também da galera ativar o sininho. E eu esqueci também de avisar que tem um sorteio maneiro. Eu não sei se já tem os 100 inscritos. Como a gente grava com um tempão de antecedência, ó, pra você ter uma ideia, hoje é dia 5. O Geek sabe quando que vai lançar isso daqui. E temos um sorteio aí Se acabou, desculpa, mas eu tenho que falar. Sim. Os 100 primeiros inscritos vão concorrer ao livro aqui do Renato Queiroz. Um queridíssimo, um romance passado aqui nos Cortiços de São Paulo. O nome do livro é esse, Dos Cortiços à Luz, da editora Letras de Subsolo. E para concorrer esse livro tem que ser um dos 100 primeiros inscritos e seguir também a Letras do Subsolo e o Não Acredito em Fadas, tá legal? E agora desculpa com o corte, cara. Desculpa pelo corte. Tudo bem, mas concorram aí, porque o livro é massa. Renato é meu primo também. É verdade. O livro é dedicado ao meu outro primo e aos meus avós. Viu? Na real, meus outros 2 primos. Desculpa aí, André, que os 2 morreram, então. É lamentável. Mas o livro eu achei muito engraçado. Pelo menos eu achei hilário a cena da camiseta. Sim. Do roubo da camiseta. Sim. Cara, é só quem viveu em Cortiço. É massa, assim. É que o livro tem a ver também com o que a gente tá falando, né? Tem a ver com o cinema independente, porque ele se ambienta dentro desse cenário aí
do cinema da Boca do Lixo, né? Uhum. E até essa galera da Boca do Lixo em si foi importante pro documentário, porque em dezembro, eu e o Gui, inclusive, trabalhamos num filme com a Débora Muniz e com a Nicole Puzzi, que são os dois os únicos nomes que estão ativos dessa época. Uhum. Galera que trabalhou com o Zé do Caixão e tudo mais. E não só foi muito bom pra gente, né? Inspirador, claro, trabalhar com elas, mas a gente aprendeu muita coisa ali trabalhando com elas, com a forma como elas trabalhavam, porque assim, hoje a gente faz um cinema de guerrilha, como foi isso em dezembro, ou como foi o documentário mesmo, sem dinheiro, sem nada, sem equipamentos necessários. Mas é uma coisa, né? A gente tem câmera digital hoje em dia. Essa galera fazia cinema de guerrilha com VHS, tudo sendo dublado, na década de 80, de 70, com uma ditadura militar rolando no país, saca? Foda. Ah, peraí. Quem tá vendo isso daqui? Isso é tabaco. É. Tabaco. E a gente não incentiva isso, porque senão você pode ficar broxa. Exato. Beleza? É. Não é incentivo, é vício mesmo, paciência. Tem um cinzeiro aí? Tem. Escondido. Como se eu não fumasse também. Sim. Então, eu até tomei conhecimento, vi o livro, achei maneiríssimo. Quero chamar o cara aqui também, porque eu gosto bastante de livro. Quem quiser, vem. Quer falar do livro? Fala com a gente. E essa ideia do faça você mesmo, que vem envolvido, é bem presente, né? Porque, cara, por mais que ele tenha equipamento digital, tenha facilidade, é fácil falar, hoje todo mundo tem um celular na mão e dá pra fazer tudo. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Depende do que você quer fazer, saca? Não, mas mesmo assim, depende do que, já começou, depende do que você quer fazer. Então já não é bem por aí. Se o cara tem que ter algumas coisas, nem que seja linguagem, etc. E aí você tenta trazer dessa linguagem do documentário suas experiências e essas ocorrências que tiveram ali. Porque o incêndio é uma coisa marcante. Era um lugar que é super grande de Guarulhos. Pelo que o pessoal que veio aqui do Mandela falou, já é um bairro histórico. Sim, a São Rafa, ela é uma das comunidades mais antigas aqui de Guarulhos. E o lance é que, justamente, a gente está próximo do Jardim Tranquilidade, né? Aqui já é o quê? Gopulva, né? Depende. Depende de quem manda a carta. Sim. Porque pode ser Goplouva, como é que é o outro lá, Gui? Tranquilidade, tem um outro Então, também. o Jardim Tranquilidade em si, ele é um bairro planejado. Se você pegar o mapa de Guarulhos, assim, olhar, ele é desenhado, bonitinho. É a parte alta que você vê que não tem subidonas e descidonas. Frio pra caralho. Tipo uma parte que foi planejada para ser bonitinha, no geral. E tudo em volta que vai, desde lá da Vila Galvão até o Shopping Internacional, tudo ali rodeando a Fernão Dias e Dutra, é a área ocupada, que vai da São Rafael até a Brasileira ali. Então, tipo... Mas ele é uma zona industrial também, não é? Quando chega ali pra perto da Brasileira, ali no shopping, né? Pra aqueles lados ali. Mas agora, quando vai indo contornando assim, no sentido Zona Norte, por Guarulhos, sei. é tudo a São Rafael ali. E o lance é que aqui é uma região que a gente tá numa península de São Paulo, né? Todos os lados que a gente vai é São Paulo. A gente foi pra direita, a gente cai na Zona Norte, no Jardim Brasil e do Chaves. A gente vai pra esquerda, a gente vai pra Penha, ali pro Carrão, pra aqueles lados. Então, qualquer lado que a gente corra ali, a gente tá em São Paulo. Sim. E... Pode continuar. Eu perdi o cigarro. E... Achei. O lance é que é uma das partes que foi construído primeiro em Guarulhos, né? Tipo, se a gente for comparar, sei lá, quando foi feito a São Rafael para quando foi feito Pimentas, que é um outro bairro bem trash de Guarulhos, mais trash até diria assim, né? Tipo, trash no sentido de ter menos acesso a tudo, né? A São Rafa é muito mais antiga, saca? A São Rafa tá aqui há muito mais tempo, a Tranquilidade tá aqui há muito mais tempo. Então, digamos assim que com o tempo foi possível desenvolver uma certa experiência ali na favela, né? Porque assim, eu lembro de quando eu era criança, eu nasci e cresci na São Rafael. Quando eu era criança, tem um envolvimento de causa. Tem, saca? Tipo, eu não tô falando de uma parada, não tô dirigindo um documentário sobre um lugar que eu sou espectador, saca? Eu cresci ali. Na Ilha das Flores. Não é Ilha das Flores. E... eu moro ali ainda, tá ligado? Tipo, é que eu vou me mudar semana que vem, mas eu moro ali ainda. Já me mudei, saí, voltei, mas enfim. O
O lance quando eu era criança era bem mais tenso a coisa ali, saca? Acho que talvez até... Eu não sei, você não morava em Guarulhos, talvez há Não, muito tempo eu atrás. sou de uma zona tão tensa quanto, eu sou do Jardim Brasil. Ah, do lado. Então você deve lembrar disso também, porque a história foi tensa. O Gui com certeza lembra disso, mas quando a gente era criança teve um lance que os caras da São Rafael derrubaram um helicóptero da polícia usando um antiaéreo, Não, saca? essa eu não sabia, não. Mano, nossa, e tipo, antes da gente ainda nascer, assim, quando minha mãe era, tipo, minha mãe mora lá, sei lá, desde a década de 70, quando ela nasceu, né? E naquela época era algo comum ali com o Praça Fernão Dias ter os assaltos e tal a caminhões e tal tudo mais para distribuir dentro da periferia, assim. Sim, Então, sim. quando o crime estava se organizando em São Paulo, a São Rafael era um dos pontos, saca? Então, digamos assim, Tipo Cidade de Deus, assim. sim, A melhor ilustração pra quem não é de São Paulo é Cidade de Deus. digamos que hoje em dia, assim, comparado às periferias em Guarulhos, né, e em São Paulo ali na região, a São Rafael é uma das mais de boas, saca? É uma das mais tranquilas, assim, claro, tem pessoas em situação de vulnerabilidade muito grande, mas até na questão de segurança, na questão de tráfico, na questão de disciplina, é um lugar bem mais ok, assim. Tipo, é um lugar que você sabe que você vai entrar e sair de carro de boa. Legal, legal. E, tipo, eu digo isso porque todo mundo aqui... Quer dizer, não sei, né? Não sei quem tá assistindo, né? Mas... Agora eu também não sei, o YouTube até agora não me deu números. Sim. Eu não sei que idade, eu não sei que nada. Sim, mas no geral, a gente aqui que tá aqui, a gente tá acostumado com Guarulhos, a gente sabe que tem certos pontos que se você entrar, você vai ter que se explicar X, Y, Z, porque você tá lá, o que você tá fazendo, porque senão, sei lá, você não vai sair com o seu carro, você não vai sair com... Eu ainda não passei por isso aqui em Guarulhos. Sim. Jardim Brasil é uma zona periférica também, Mas é extremamente organizada também. depois de um tempo, né? Hoje em dia tá assim, hoje em tipo dia, esse mesmo lance da São Rafa. Porque é que é um esquema um pouco diferente do Rio, né? Porque onde o Estado não atende, o crime dá conta. Sim, E não é apologia ao crime, não. sim. Mas o Jardim Brasil ficou muito mais pacificado depois da morte de alguns cabeças lá. Sim. Inclusive, eu tava num dia que deu um tiroteio lá, eu tava trabalhando no mercado do meu tio, e aí teve um tiroteio de um dos caras lá. E aí o Jardim Brasil ficou pacificado, porque ladrão não gosta de policial. E aonde tem tumulto, vem polícia. Sim. Exatamente, é esse o pensamento. E aí tem placas e placas e placas no Jardim Brasil, que é tipo proibido bololô e baile funk. Uhum. Quem der grau, o PCC pega. O único lugar que tem baile lá ainda é na 12 e todo mundo sabe que vai moiar, todo mundo vai pra lá já sabendo que no final vai ter polícia e que vai ter todo mundo correr. Nossa, Só que já tá todo mundo preparado, até a biqueira esvazia horas antes. Porque já sabe que vai rolar treta. Sim. Mas, justamente, aonde o Estado não chega, ou o crime dá conta, ou a comunidade dá conta. Sim. E aí é bizarramente, assim, eu vou falar isso, e eu tenho dados pra provar isso. Ó, dados, adoro dados. Momento Ciro Gomes. Infelizmente... Que a gente tá depois do primeiro turno. Triste. Eu vou frisar nessa palavra, infelizmente, o PCC é a organização mais organizada que a gente já teve nesse país. Sério, se a gente chegar e comparar a taxa de homicídios em São Paulo hoje, comparado com o resto do Brasil e com o mundo, a taxa de homicídios em São Paulo é comparada ao nível europeu, assim. Caralho, a Europa é um continente. Tipo, comparado ao resto do Brasil, não tem ninguém que chega perto da taxa de homicídio que a gente tem aqui em São Paulo. Tipo, você vai pro Rio, e principalmente no Nordeste, a taxa de homicídio por qualquer coisa, assassinato por qualquer coisa, é muito grande. As pessoas matam as outras muito mais do que aqui. Aqui a gente não tá acostumado a ver isso. Não, agora, na aqui em São Paulo... Na metrópole a gente tem outro Aqui em esquema, São né? Paulo, se você matar alguém, você vai ter que ter 1000 explicações pro crime pra matar alguém, saca? Tipo, claro, se você não é um ricão, se você não é um policial e tal, porque aí você pode matar à vontade. Te Mas... dão licença para. Você tem, Nossa, você tem velho. carteirinha pra matar. O pessoal já olha Mas- pra mim e já me acha... Nossa, mano, vai dar uma treta. Aqui no prédio tem um fiscal do Bolsonaro, mano. Nossa. Juro pra você, mano. Ele sai na porta perguntando se você é patriota. Mas até no Rio, se você olhar no Rio, porra, tem a treta de tipo um morro com o outro, saca? Tipo, uma facção com a outra, tem a facção de Israel, aí tem o Comando Vermelho, aí tem não sei o quê, a galera tem que ficar olheiro dentro dos lugares pra observar, não é nem a polícia, porque os caras têm acerto com a polícia, pra observar se outra facção não tá invadindo, saca? É tipo Aqui em São Paulo, se você... Guerrilha
Se você mora na Zona Leste, se você mora em qualquer lugar, saca? Tipo, você consegue entrar e sair de qualquer lugar de boa. Ninguém vai te matar, ninguém vai te embaçar com você, ninguém vai te impedir de nada. O máximo Não é que o acontece... Datena. Aqui não é o jornal do Datena. Tipo, o máximo que vai acontecer, assim, é em certos locais, por exemplo, eu morei na Zona Leste por um tempo. Quando você for entrar lá dentro, vão pedir pra você levantar a camisa, saca? Pra ver se você não tá com uma arma ali. Porque quando você... perigoso pra ele, né? Quando você tá acostumado a, tipo, sempre ter gente tentando entrar lá pra te matar, é algo importante você se prevenir disso, né? Afinal, é o trampo do... É o trampo É do sobrevivência, cara. mano. Você tem que comer, tá ligado? O cara vai Tipo, rodar se não tiver isso. Sim. E... É diferente do Rio, saca? Tipo, se certo momento, sei lá, por ser paulista, a gente não é bem-vindo em vários lugares, sabe? Sim. É um contraste bem grande que a gente tem. E você deve ter vivido esse contraste gigante, porque ali dentro da comunidade, pelo que eu tava conversando quando conversou com a Milena e com... Esqueci o nome dele. Matheus. Com a Milena e com o Matheus. Não foi só a reconstrução, né? Tem todo um dilema de luta de classes, o cara entender, se perceber como cidadão, que ele não pode aceitar só migalha, como você falou, que chegou à prefeitura e deu uma cesta básica pro cara, que não vai cozinhar onde? Sim. Na lata de sardinha, cara. Sabe? Nem álcool ele devia ter. E isso foi pré-pandemia, né? Foi na pandemia. Foi durante. Durante a pandemia. 24 de agosto de 2020. Tava Pode no crer, auge. 2020. Tava no auge, não tinha nem vacina, não tinha nada do Que tipo. legal. Fica em casa, mas você não tem casa. Fica em casa e você não tem casa. Que da hora. E aí você... Mas você começou a gravar a parada assim que teve o incidente, porque como você é perto, você tem familiaridade com o local, você deve ter sabido na hora, né? Mano, então, eu não comecei a gravar quando aconteceu, mas eu sou militante do movimento Mandela Free também, e eu fui pra lá alguns momentos depois de que aconteceu o incêndio, né? Alguns, sei lá, meia hora, 40 minutos depois. A questão é que tava eu e o Pedro, que é outra pessoa do movimento, em casa, em outra casa que eu morava, ainda ali perto do Stella Maris. A gente tava fazendo um rango, assim, pra comer, e a gente tava trocando ideia, assim, conversando e tal. Aí, do nada, ele falou, porra, mano, acabou de acontecer um incêndio na São Rafa. Vamos lá. Eu literalmente... Aí, puta, meus momentos filha da puta, né? Eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, a gente vai fazer o quê, cara? A gente não é bombeiro? E aí ele virou pra mim e falou assim... Fazer volume? Ele virou e falou... Não, mas vamos lá, vamos ver com o que a gente pode ajudar. Também tem essa também. Eu falei assim, mano, eu não consigo ver o que eu posso ajudar a apagar fogo, velho. E literalmente, tipo, fui um cuzão aí, mas ele foi, eu fiquei esperando a comida ficar pronta pra eu comer, aí depois que eu comi, eu fui pra lá, tá Você deu ligado? uma olhada lá sobre resolver o seu primeiro. Ele tava com uma fome, saca? E aí... E também nem adianta chegar lá com fome, né? Não, eu digo um momento filha da puta, porque realmente quando eu cheguei lá, eu vi que na real dava pra ajudar sim, tá ligado? Tinha muita coisa pra fazer, né? Quando a gente chegou lá... Principalmente amparo, né, cara? Tipo, às vezes Quando chegou amparo lá, os moradores estavam se organizando pra ver quem foi afetado, quem ali perdeu a casa, quem dava pra resgatar alguma coisa, se alguém se machucou, o que ainda dava pra tirar de lá de dentro. Não demorou muito tempo pra ser apagado o fogo e tal, tudo mais. Mas aí nesse primeiro dia mesmo, quando a gente chegou lá, o que eu fiz ali? Eu participei depois que eu cheguei, né? Além de auxiliar aí nessa parte de organização dos moradores, eu também... comprei um gás, porque tinha uma escolinha lá perto desativada por causa da pandemia, mas que tinha fogão. Aí ligamos o gás, outra pessoa foi no mercado comprar, tipo, vários sacos de macarrão e molho e coisa do tipo. Fizemos, tipo, umas panelonas gigantes de comida pra galera. E, tipo, alimentamos geral, assim. Já é uma puta. Na noite, no primeiro dia, tá ligado? Tipo... É bizarro, assim, porque aí foi... É loucura, assim, porque foi um momento muito de escola pra mim, esse processo todo. É porque não é algo assim que eu tô falando de uma semana, de um dia, né? É tipo uma parada que eu tô falando de 2 anos. Um processo que durou 2 anos. Tá durando ainda. Não estreou o documentário. As casas não estão 100% prontas. E mesmo que estivessem, a luta não acabou. E porque são 18 casas, né? Sim. E quantos habitantes, quantas famílias 18 tem lá? famílias. Não, quantas famílias tem no restante? Que da também São merecem Rafael? alvenaria. Cê é Que louco. também merece encanamento, merece... Eu lembro que já me falaram esse dado e eu vou falar aqui, mas talvez eu esteja muito errado, assim, porque eu não tenho certeza. Mas
acho que são 18 mil famílias que pega de lá da Vila Galvão até a Brasileira. 1% de casa. Não é nem 1%, tá ligado? 0,0001%. De uma periferia. De um lugar que todos os outros também merecem, etc. De uma periferia. Quantas periferias tem em Guarulhos? Quantas periferias tem no estado? Quantas periferias tem no Brasil? E é um momento em particular, né? É um momento em particular. A gente tem eu não vou nem tocar nesse assunto da eleição, porque eu... Sim. Porque eu dei um momento Nostradamus Sim. pra todo mundo. Eu falei assim, mano, não vai ganhar no primeiro turno. E se der segundo, vai perder. Sim. E eu tô... Mano... Isso daqui vai sair depois do segundo turno? O Gui sabe a data. Vai sair depois do segundo turno? Ó, momento Nostradamus. Eu acho que perde no segundo turno. Não, vai perder. Vai perder. O Lula vai perder no segundo turno. Eu sou a pessoa mais ateia, cética, que todo mundo me conhece, Também. sabe? Mas eu tô falando aqui, ó, vai perder. Eu queria muito estar errado, cara. Quem? Você tá falando de quem que vai perder? Você tá falando que eu tenho certeza que o Lula perde. Não, tô falando que o Bolsonaro vai perder. Eu Vai tenho se certeza fuder, que o mano. Lula vai perder. vai perder como não, assim? Você acha que eu não quero que o Lula ganhe? Mas por que você tá falando isso, mano? Porque- O Bolsonaro tá 6 pontos abaixo Cara, do Bolsonaro que o Lula. Você viu quem deu... Hoje saiu o anúncio da Tebet. Hoje à tarde. E, aliás, um pronunciamento belíssimo. O assessor de imprensa dela, o RP, é perfeito. Porque quem escreveu aquele discurso tava na ponta do dedo. Assim. Demorou esses 3 dias aí pra escrever. Porque hoje é quarta-feira, tá? Vai sair bem depois, mas aí é irrelevante, você acompanha. Quando ela dá o apoio ao Lula, e você pode ter certeza, todo o cinturão do agro, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, pega um pedaço de São Paulo e todo o Centro-Oeste, venceu o Bolsonaro. A Tebet, ela é do MDB, o partido mais entreguista que tem até agora. Sim. Por mais que ela declare isso, os 4 milhões de votos dela não vão reverter pro Lula. Assim como os 3 milhões de votos do Ciro não vão reverter pro Lula. Porque os votos já foram entregues. Mas não vai reverter pro Bolsonaro também. Esse é mas a questão é essa. Eu acho que mesmo no chega dali, chega daqui, a massa conservadora ainda é muito maior. Porque você viu a quantidade de nulos e brancos? Vi, sim. Esses caras, ninguém tá preocupado com nulo e branco. Nulo e branco soma um valor maior que a Tebet e o Ciro juntos. Ó, dentro de movimentos sociais, do que eu acompanho e tudo mais, teve muitos não, mas teve certos movimentos aí, certas pessoas que se movimentaram para votar em outras pessoas que não eram o Lula e o Bolsonaro. Tipo, inclusive com certos influencers. E toda essa galera sabe que sabe não, né? Já falou que é Lula no segundo turno. Então, no geral, tipo, se a gente for tirar ali uma parte dos votos da Tebet, do Ciro, do Léo, não sei o que lá, que era da UP, do... O Dávila não deu nada. Tipo, se a gente for tirar isso daí, acho que a gente consegue fazer o Lula chegar pelo menos um pouco mais. Porque pra ganhar, ele precisa de 50 mais 1, né? Não, isso era no primeiro. Não, agora é só maioria absoluta, eu sei. Agora é só a maioria. Só a maioria absoluta ele ganha. Mas, cara, porque essa maioria absoluta seja o 50 mais 1. Os institutos de pesquisa pontuaram muito bem o voto, a porcentagem em cima dele, com a porcentagem de erro para mais e para menos. Só que o voto envergonhado que todo mundo tá falando não era o voto envergonhado no Lula, era o voto envergonhado do Bolsonaro. A galera tava se omitindo o voto nele. Sim. E essa massa é maior ainda. Sim. Eu tô com medo, cara. Tô com medo. É. Eu quero muito errar, velho. Eu quero muito estar errado. Não, o Lula vai ganhar. Eu espero. Sim. Eu espero. Assim eu espero, cara. Mas, vamos lá. Pegou fogo no bagulho, mano. Pegou fogo no bagulho. É que é um momento muito delicado pra falar de outros assuntos, né? Mas então, sobre o documentário em que parte estava? Você estava na organização. Assim que você chegou lá, percebeu que podia ajudar um pouco, aí você na primeira noite, aí dali pra frente.
Cara, eu posso falar antes pra eu poder contextualizar Bora, tudo por que favor. vem aí depois? Por favor. Posso falar Ô Gui, pega uma água na geladeira lá, por favor. o quê? Uma água. Obrigado, Gui. Contextualizar, mas a gente continua falando? Uhum. É, Gui monitora essa contextualizar tudo que eu vou falar depois, porque tanto o documentário quanto o Mandela foram duas coisas muito importantes pra mim. Eu acho que eu tenho que dizer que eu sempre fui uma pessoa que teve muitas dificuldades para se relacionar com outras pessoas, desenvolver empatia ou qualquer coisa do tipo, né? De uns anos atrás pra cá, aconteceu muita merda na minha vida que eu não preciso entrar aqui, mas que fez eu tanto ir recogitando essas coisas, né? Tendo que aprender a lidar mais com as outras pessoas, quanto quando eu consegui uma estabilidade minimamente na minha vida, aconteceu a pandemia, e aí, tipo, desestabilizou tudo, e porque eu trabalho com artes e entretenimento e coisas do tipo, que é uma área, digamos, bem afetada, e por foi isso... muito afetada. E foi bem nessa época que eu entrei, não foi nem no Mandela. Eu já conheço o pessoal do Mandela desde que o Mandela surgiu, que era com outras pessoas. Eu sou amigo do pessoal que fundou, inclusive do Pedro, do Mamute, que é uma pessoa que foi um dos fundadores. O Mamute produzia evento comigo. O Pedro, a gente estudou criança na escola junto. E aí eu entrei no comitê de ajuda mútua. Por quê? Porque na época ali... Obrigado. Valeu. Na época ali da pandemia, o pessoal do Mandela criou... Eu não era integrante do Mandela ainda. Antes disso, eles faziam uns eventos, às vezes, na São Rafa, e eu colava por ser amigo, né? E dar uma força e tal. E aí, na pandemia, eles criaram um comitê de ajuda mútua. Juntaram várias pessoas do bairro que se conhecia, chamar a gente que estava precisando para quê? Para organizar doações, para divulgar coisas contra a fake news da Covid, para atender as pessoas que precisavam de ajuda com cesta básica, com alimentação, qualquer coisa do tipo, e com o que fosse necessário ali na questão, né? A gente entrou em várias coisas. E aí eu entrei nesse comitê de ajuda mútua aí por quê? Por medo, velho. Tá ligado? Tipo, por medo, porque foi... Quando eu digo aí conseguir um mínimo de estabilidade, é porque depois que, com uns 19 anos, tive que sair da casa dos meus pais, eu morei com uma ex-namorada minha, depois eu morei com um cara que era amigo meu na época, e tudo isso recebendo muita ajuda das pessoas, né? E nessa época aí eu tinha chegado e conseguido ir morar numa casa eu mesmo, sozinho, pagando as coisas tudo eu certinho. E aí deu a pandemia, tudo que eu tinha marcado de trabalho, de coisa pra fazer, lascou. Eu tinha comprado geladeira, comprado fogão, comprado tudo parcelado, um monte de coisa. E aí, tipo, enfim, é isso, né? Tipo, me lasquei. Mas... Quando eu entrei no Mandela porque literalmente eu tinha, tipo, 2 meses de trampo marcado, certinho, fechado. Eu tava fechando as coisas pra 3 meses depois, saca? Porque eu não trabalho registrado, nada do tipo. Não tem a minha grana caindo ali no mês certinha, né? É o melhor estilo liberal. Que é o jeito, né, mano? Como diria já nossos condecorados Douglas Germano e Kiko Dinucci, né? Pra viver de arte de São Paulo, mano... Tenta o Sesc, tenta a Rouanet, tenta tudo. Se você não conseguir nada, depois que você morrer, você pode tentar um projetinho no céu. Pode ser, né? Vai que dá certo, né? Mas é isso, né? Trabalhar com arte no Brasil é isso. E... Que nada, tem o padre lá que virou ator na eleição. Então. Mas aí rolou essa parada assim, eu fiquei muito em choque assim mesmo de, mano, como é que eu vou comprar comida, tá ligado? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer? E aí, tipo, eu vi que uma galera, assim, que já era amigos meus, já se conhecia de muito tempo, tinha uma certa confiança. Tava organizando um comitê para as pessoas se ajudarem no bairro, tá ligado? Que é o bairro onde eu cresci, nasci. Eu tinha voltado para lá naquela época, porque antes disso eu tinha morado na Zona Leste, no Carrão, que era ok, e depois no Maia, saca? Que, tipo, era o prédio mais fodido do Maia, mas é um puta bairro de playboy aqui em São Paulo, né? Aqui em Guarulhos. Ah, tá. O Bosque Maia ali, tá ligado? Era em cima do Bosque Maia, Bem ali, o pertinho prédio. aqui até. E aí... Mas é um bairro de boy. É um Tô ligado. bairro de ricão. Tô ligado, os preços, pra comprar uma casquinha lá, é caríssimo. Então. E aí, quando eu voltei pra São Rafa, né? Tava morando ali, aconteceu isso. Entrei no comitê de ajuda mútua.
no Comitê de Ajuda Mútua, a gente estava fazendo esse rolê de divulgar coisas contra as fake news do nosso querido não, do nosso odiado Bolsonaro. Fora. Levantando grana, comecemos a pedir doação na internet, né? Pra gente pegar doação em dinheiro, para ir comprar alimentos e doação em alimentos mesmo, quem pudesse doar, né? Para montar cestas básicas e atingir as pessoas mais vulneráveis na periferia ali, porque, cara, é foda, assim, quando você mora na periferia e você tem o mínimo de acesso a algumas coisas, você consegue perceber algumas coisas, assim, que são ridículas, assim, como, por exemplo, muita gente cola na São Rafa para entregar cesta, saca? Básica. Só que as pessoas vão exatamente no mesmo local, que é o local mais acessível. Assim, quando você sai da rua com casas normais e chega Sei. na favela, é naquela rua, o pessoal para ali e entrega ali. Ou seja, só os moradores que estão ali em volta conseguem São ter acesso e atendidos. pegar aquilo, saca? Todo mundo que mora no mais abastado, no mais na beira da estrada mesmo, no barraco mais lá na puta que eu pariu do outro lado do córrego, Aham. não tem acesso. E não vai chegar porque... Não vai chegar, porque até o cara vinha andando até lá, todo mundo já pegou todas as cestas. Aham. Até essa notícia chegar nele, que Porque ele não tem provavelmente 18 mil não tem cestas, né? celular, não sabe ler, não tem nada do tipo, alguém tem que falar pra ele pessoalmente, não vai chegar nele, saca? Então a gente decidiu fazer uma triagem, fazer quase como que o governo faz, assim, fez com o auxílio, né, triagem de todo mundo. A gente abriu cadastro, saca, para as pessoas. E aí a gente teve esse trampo todo do movimento ali do comitê, de criar cadastro de todos os moradores, de pegar documento, contato, como que a gente vai falar. E, porra, literalmente, muita gente, tipo, não sabia ler, não tinha telefone, não tinha... Como que você se comunica com essa pessoa? Como que você fala com ela? Como é que você chega lá, cara? Não tem nem endereço, de certa forma. E aí tinha gente que virava e falava assim, pô, comida eu até tenho acesso de uma cesta básica que eu ganho de lugar X, mas tem um remédio específico que eu ganhava de não sei o que lá, e que, tipo, o que meu filho ganhava, e, tipo, meu filho vai morrer daqui a um mês se ele não tiver acesso. Queria ver se vocês conseguiam ajudar. Como é que você vai falar não numa situação dessa, saca? Tipo, meu bebê não tem fralda, saca? Tipo, e aí, tipo, vai aparecendo um monte de outras demandas, saca? E aí a gente do Mandela foi crescendo isso. Eu não fui a única pessoa que foi se aproximando nessa época ali do comitê. Teve a Angélica também, que foi uma pessoa muito importante, a namorada do Renato. Do Queiroz? É. E porque ela tem muito contato com ONG também, que ela atua muito. E ela conseguiu muita coisa pra gente. E ela é do Mandela também hoje. Ela se aproximou na época. A Milena, que foi diretora de fotografia do documentário. Muita gente foi se aproximando nessa época aí. E inclusive eu, né? E... por ter uma certa ligação, tanto pela minha família ser cristã, e meu pai sempre pastor com as igrejas, e tá meio relacionado desde criança com esse lance de arte, eu sempre vivi em paralelo com a classe média, tá ligado? Tipo, eu sempre tava lidando com pessoas de classe média que tinham acesso a tudo desde a minha infância. Então, de certa forma, isso te cria, assim, os padrões que você fala assim, porra, eu devia ser melhor, eu devia ser melhor, eu devia ser melhor, eu devia ser melhor, eu devia ser melhor. E aí... essa experiência do Mandela, quando começou nesse momento aí, eu queria falar isso porque começou a me moldar aí de uma forma diferente, porque eu comecei a me tocar mais de quem que eu tô próximo, saca? Sei. Eu tô muito mais próximo desse pessoal aí da Viladete, ou Você desse diz pessoal em que a gente tava distância entregando. social. Distância social. Tipo, eu sou vizinho dessas pessoas, saca? Tipo, eu tô em condições financeiras igual dessas pessoas. Eu tô nessa... caralho, desse movimento hoje por medo de não conseguir comer, saca? Não é porque o seu acesso à informação, cultura e etc. seja diferenciado ou a sua distância diminui entre eles, né? Sim, e no geral é uma coisa muito pouca, assim, quando chega num momento desse como da pandemia, que desmarca tudo isso de trampo, eu tenho um monte de milhares de reais pra pagar e não tenho uma fonte de dinheiro e você vê assim, porra, eu não tenho como comer semana que vem. Eu tô muito mais próximo dessa galera de lá de baixo, assim, do que dos playboys que eu trabalho hoje em dia. O cara que gasta na noite a parada, que você precisa pagar no mês. Gasta, tipo, seu salário, sua vida, assim, uma noite. Mas aí rolou esse rolê. O Mandela tava nesse corre todo de cestas básicas e tudo mais, e fazendo isso sem parar, pedindo doação, divulgando notícia e tudo mais. Aconteceu esse acidente, né? O incêndio. Sabe a origem do incêndio? Eu não lembro se eles comentaram. Mano, aí é uma coisa... eu sou diretor do documentário e é uma coisa que eu vou deixar... o spoiler vai estar, vai estar em aberto, porque ninguém sabe informar com realidade assim o que foi, saca? Tipo, a gente sabe aonde começou o incêndio, exato. Mas não sabe a origem. Tem duas teorias principais. Uma delas é de que foram umas crianças brincando com
isqueiro no colchão. Que Só que, azar. tipo, essa daí era como posso dizer? Com menos provas. Nenhuma criança chegou e falou, fui eu. E a outra que foi um circuito elétrico, assim, saca? Porque no talvez final a das mais contas, provável, né? teve 3 casas ali, que é o núcleo onde a gente sabe que começou o fogo. E essas 3 famílias, no geral, se afastaram muito dali. Depois daquele tempo, a gente não teve contato como, tipo, saber exatamente, tipo, conversar melhor com eles. Entendi. Mas aí muitas outras pessoas estavam em volta na hora, né? E aí, tipo, o consenso que se chega é esse, assim. De que ou foi realmente as crianças lá com fogo que pensam, ou foi um curto elétrico, porque é tudo gato. Porque é tudo improviso. Eu tenho um primo que foi meio incendiário. Tacava fogo nas coisas. Nossa, ele mora lá perto do cinto, sabe o cinturão do agronegócio que eu te falei? Ele morava numa região que plantava soja, cana, qualquer coisa do tipo, coisa seca. Aí tava tendo lá a festinha e tal. Aí do nada minha tia falou, eu não vou falar o nome dele. Cadê meu filho? Sim. Aí o pessoal olha, fumaça, ele tá lá. Ele tocou fogo, canavial, ele tocou fogo no canavial inteiro. Inteiro. Ele falou, eu vi o fósforo, eu achei o que ia acontecer e eu toquei fogo na palha. E tocou fogo em tudo, tá ligado? Tudo. A sorte é que, tipo, que era uma faixa X de terra que era perto de um córrego. Sim. Que aí isolou ali, sabe? Queimou aquela parada. Mas ele queimou, tipo, sei lá, eu não sei quanto, mas vai, 1 hectare de planta. Sim. Numa festa. É... Criança desapareceu. novamente, alertando. É só tabaco. Só tabaco. Mas Mas a gente pode falar que a gente é a favor da legalização da cannabis. Ajuda nós aí por questões médicas mesmo. Que veio me auxilia muito. você falando isso, aí eu lembro da... Nossa, já teve gente pra caramba que veio aqui pensando bem, hein? Sim. Tem poucos episódios, mas já trouxe mais gente do que eu talvez conheça de pessoas. Veio a Fernanda Curti, candidata a deputada. Nem sei se ela ganhou. Não. Não ganhou? Não sei, na verdade. Eu não sei Não também. sei. Tô sem celular aqui. É que você Gui. falou, eu pensei em outra pessoa. Vê depois aí, Gui, se a Fernanda ganhou. Mas a pessoa que eu votei não ganhou. A parte do que eu votei ganhou. Nossa, que eu votei em ninguém. Eu votei... Não, posso falar agora, né? Eu votei na Maísa Diniz pra deputada e na Granja Coletiva. Eu votei realmente nesse lance aí pensando na legalização. Foi Boulos e bancada feminista. Pode crer. Boulos e bancada feminista ganharam. Eu fiquei feliz pelas meninas. Conheci pessoalmente elas e tal, achei interessante. Desculpa, Fernanda, não votei em você, mas é porque a causa... Desculpa. Mas... onde eu tava? Nossa, a gente troca de assunto. Sim. Esqueço. Da legalização da maconha. Ela veio aqui, falou tal do aborto, blá, blá, blá. Meu, é muito mais... É que é um assunto que não vem aqui, né? Não cabe, mas é um caso a se discutir. Mas eu acho que na esfera, no Brasil, do tamanho que é, a gente não vai atingir nunca uma unidade, sabe? Enquanto não desvincular algumas coisas, eu acho que vai ser muito difícil passar. Olha, acho que isso é uma coisa que eu não vou falar em público, a gente pode falar depois. Mas dando um spoiler aí pra quem ouvir. Vozes de pessoas que estão bem lá dentro de como as coisas acontecem no nosso país, assim. Dizem que não tá tão longe assim, não. Me apresenta essas pessoas aí pra trocar ideia. Porque, não, na moral, pra mim, mano, é muito... Acho que essa pessoa especificamente que eu tô falando ia ser muito difícil, mas depois que não, a gente precisa acabar o podcast, trazer aqui, a gente troca ideia, só trocar ideia. Sim. Porque, cara, tem muito mais moleque preso porque tá vendendo maconha. Sim. E o moleque, na real, ele precisa de trampo. Ele precisa de uma oportunidade de acesso, porque pra ele a oportunidade de acesso que ele tem mais viável é aquela ali. Às vezes o moleque não tem um endereço. Aí é difícil arranjar um trampo. Sim. Sabe, às vezes o moleque... De novo, o moleque mora nessa situação aí do Mandela, etc. Do Mandela não, da Ação Rafa. Aí ele tem 14, 16 anos, que ele pode se inscrever em qualquer programa social, ele não consegue se inscrever porque ele não tem endereço, mano. Aí é muito fácil você chegar e ser tirado de ladrão e etc. Ou até o mesmo pelo visual, pela aparência, não importa, tá ligado? É claro que importa muito, mas
é um limitador de acesso. Aí quando chega um moleque desse, talvez o veículo que ele tenha para ele achar uma forma de trampar, para comprar um tênis, para comprar uma camiseta, para comprar qualquer coisa que seja, é o tráfico menor. Aí não é defendendo o tráfico. Não é defendendo o tráfico, mas é que se você liberar algumas coisas que são em outros países já se trabalha, até país que a gente paga pau pra caralho. O Brasil paga pau pra caralho dos Estados Unidos e coisa que poderia ajudar no financiamento das coisas, como é feito no Uruguai Mano, e tal. falando a real, assim, pra mim o lance é que é tratado como um problema de segurança pública, mas é um problema de saúde pública, Exato. saca? Tipo, não tem que ter nada a ver polícia com isso daí, saca? Exato. Se fosse pra ter polícia porque as pessoas chapam, tinha que ter polícia dentro de cada bar, saca? Exatamente. A porta de acesso das outras drogas nunca foi a maconha, bro. Não existe porta de acesso pra outras drogas, é isso que eu Existe, penso. é o tá álcool, ligado? brother. Eu não acho, porque, mano, o álcool ele vive numa esfera que é tudo bem. Tá tudo certo. Por isso tomar que é a álcool. porta de acesso. Tá tudo de boa. Então, mas, porra, tem muita gente que toma álcool e fica mais conservador, saca? Tipo, a pessoa não vai tomar um LSD porque tomou álcool. Não, mas eu tô falando do moleque da escola. A primeiro barato que ele toma não é de maconha. Mano, o meu foi. Tudo bem pra você, mas eu tô Não, falando... e aí eu falo porque as coisas estão mudando, mano. Tipo, geração Z é. agora, tá Não, ligado? eu tô tirando por mim, porque Sim. que eu saí da escola, vai fazer 20 anos que eu terminei o ensino fundamental, o ensino médio. Sim. Tem 20 anos. E os meus brothers, a maioria chapou e fez merda bebendo. Sim. Fez merda bebendo. Sim. Não, todo mundo fez, quem nunca fez merda bebendo, tá ligado? Eu consigo lembrar de algumas coisas esse ano, tá ligado? Na verdade, eu consigo lembrar de uma só, mas não vou entrar nisso. Na moral, eu bebi em casa, mano. Porque Oi? eu bebi em casa. Ah, Porque eu dou um trabalho da porra, mano. é que hoje em dia meu lance nem é tanto mais o álcool, Não, assim, meu tá trabalho, ligado? o meu trabalho é... Eu não tenho fim, eu fico falastrão, eu sou amigo de todo mundo, eu não quero ir embora, e etc. E o dia seguinte continua o dia seguinte, né? O dia seguinte ainda é o dia seguinte. Mas acho que a gente tem que voltar pro documentário. Nossa, a gente vai devagar muito, cara. Sim, Você vai se fuder na edição depois. Ou não, eu não sei se vai corto deixar nada. isso. Então eu não tudo corto bem. nada, eu corto sua cara, minha cara. Então tudo bem. Então vai ser isso. Mas voltando pro documentário, voltando pra essa situação, pra esse rolê do Mandela. Aconteceu isso, a gente tava fazendo isso e tudo mais, pegou incêndio, a gente foi lá e deu aquela ajuda, como eu já introduzi, né? Aí eu não posso dizer com certeza se foi antes do incêndio acontecer ou depois. Foi antes, na verdade foi antes, foi alguns meses antes. Acho que 1 mês, 2 meses antes. O pessoal do Mandela me convidou para ser integrante, né? Tipo, para ser integrante mesmo do Mandela e não só alguém do comitê de ajuda mútua, que era algo criado pro pessoal do bairro. Aí entrei no Mandela. Esses captadores de militantes. E aí aconteceu um incêndio, tudo isso rolando, acontecendo aquilo, a gente tem as nossas reuniões e tal. E aí teve uma vez que a gente teve uma reunião em novembro de 2020 para fazer uma reformulação do Mandela, como que ele ia funcionar estruturalmente, porque já era uma estrutura bem antiga e tinha muita gente entrou, muitas ideias diferentes, porque assim, no Mandela vai ter gente que se define... Eu vou limpar. Ah, tá. Que se define como anarquista, né? Tem pessoas que são comunistas, tem pessoas que não se definem como nada, tem pessoas que se definem como panafricanistas. A questão que nos une ali É um movimento multidentitário, então. É ser anticapitalista e focado nas demandas do bairro, tá ligado? Tipo, todos os movimentos sociais que a gente vê hoje em dia atuando no Brasil, não sei se todos, mas a maioria, pelo menos os maiores, lidam com uma demanda específica. O MTST lida com moradia, o MST também. O Passe Livre lida com transporte público. A gente teve aí a bancada da cannabis relacionada com a legalização da maconha. Cada um vai ter um negócio específico. O Mandela não. O Mandela lida com a São Rafael. O que está tendo de demanda aqui agora? É alimentação? A gente vai nesse corre. É fralda? É remédio? A gente vai nesse corre. Por demanda. É casa? Vamos fazer casa. Tá ligado? E isso num lance de pensar assim. Quem compõe o Mandela hoje, o movimento, saca? Eu... O Pedro, que é uma pessoa que estudou comigo na escola, saca? Que a gente era, sei lá, amigo há muitos anos, mais de uma década, não faço ideia de quanto tempo. Você é novo pra caramba, você tem 20. Eu tenho 23, tipo. Aí,
Acho que eu e o Pedro a gente se conheceu no Jair Miranda, eu acho. E então, há 13 anos a gente é amigo. Se não foi no Jair Miranda, foi no Érico, então aí seria 12. Um ano aí Isso de são erro. escolas, Tá? né, daqui, né? E é ele, é a Aimee, que também é estudante, o Matheus, que é estudante, que veio aqui, a Milena, que é estudante, a Lívia, o Marci. São várias pessoas, assim, que, tipo, não é uma galera velha, não é uma galera experiente, assim, sei lá, quando você vai falar com o Renato aí, desculpa, o Renato, meu primo, já é uma pessoa que tá, sei lá, 15 anos aí na luta comunista, no PCB e tal, tal. Cara, a gente não é experiente, saca? Tipo, a gente não... Eu não sei quem é a pessoa mais velha do Mandela hoje, talvez seja o Mamute, mas o Mamute deve ter o quê? Quantos anos o Mamute tem? Deve ter uns 27, 28, assim, no máximo. O lance ali é que a gente também não tá com medo de errar, saca? Não tá com medo de fazer merda. Nesses 2 anos aí que eu tô com o movimento, aconteceu umas merdas, assim, aconteceu grande, mas a gente não tá com medo também de errar, saca? A gente tá disposto a tentar e a fazer. E aí, nessa reunião que a gente fez para reformular, para as coisas começarem a funcionar com federações e tal, nesse lance mais anarquista aí de certas pessoas do Mandela, que eu não sei se vão ouvir isso daqui, mas ouçam a indireta aí, caso vocês estejam ouvindo. Ouve, segue, compartilha, comenta. Ativa o sininho. E aí hoje o Mandela funciona por federações e por comissões, né? Temos tipo comissão de orçamento, comissão de educação, de cultura e educação, né? Comissão de comunicação, e aí temos frentes de... não são federações, né? São frentes, frente disso, frente daquilo, frente de não sei o que lá. Acho que eu estou dividindo diferente aí os departamentos, mas eu sei que eu faço parte da comissão de orçamento e da frente de cultura e educação. Oh. É isso que eu faço parte. Mas o lance foi que a gente, nessa reunião aí, inclusive foi a reunião que a gente foi convidar o Thiago, o chavoso da USP, para ser integrante do Mandela, né? Queria trazer ele aqui, mas parece que ele não tá em São Paulo, né? Tá, mas ele era integrante do comitê de ajuda mútua também na época. Mas eu já tava no Mandela, ele ainda não, e aí a gente queria convidar ele para fazer parte, assim, porque ele tava muito ativo, saca? Tava, tipo, indo em todos os corres lá, ajudar a gente desde cavar o chão, saca? Divulgar as coisas na rede social, pedir doação e tal, aí falou, vamos convidar, né? E aí, nesse dia aí... E ele já era, Já era. O boom que ele era? Já era. Que ele é, né? E... Não sei por que caralhos na minha cabeça me deu a ideia de virar e falar assim, aí rapaziada, já que a gente vai ter uma frente de cultura e de educação, a gente vai ter que fazer os negócios aí mais bem feitos. A gente tá fazendo essa puta história aí, construindo essas casas. A gente tem que fazer um documentário sobre isso. E aí todo mundo virou e falou assim, porra, foda a ideia, né? E aí eu fiz um discurso bonitão, né? E aí ela pra mim falou assim, não, demorou, vamos fazer então. Aí eu falei, demorou, quem vai dirigir? Aí ficou aquele clique, 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 clique. Então Quem vai fazer não sei o que lá? Clique, 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 clique. Nessas horas é sempre mó da hora, mas ninguém ajuda nada. Na hora, tipo, esse é o lance, assim, isso foi em novembro de 2020. As casas tinham pegado fogo em agosto de 2020. Caramba, mó tempão. Não, tipo, agosto pra novembro... Agosto, setembro, outubro, 4 meses. 4 meses. Pô, é tempo pra caramba pra ficar sem teto, mano. Calma, tá ligado? As pessoas ficaram mais tempo ainda. Eu sei que as casas não terminaram, mas é tempo pra porra. Mas no geral, demorou esses 4 meses e a gente achava que as casas iam estar prontas no máximo em janeiro de 2021. Então, pra mim, era uma parada que eu ia filmar por 2 meses. E depois ia editar. E tá ali, pronto, o documentário. 6 meses de trampo. No máximo. Estourando. Era o que eu imaginei ele na hora. Não. Isso... Ó, falando cronologicamente, dessa decisão até a estreia do documentário são 2 anos. Exatos. 2 anos de... 2 anos de trampo. Cara. E o lance aqui, tipo, são 2 anos porque não é só a reconstrução das casas. Tem a questão de você não ter dinheiro, tem a questão de que são 18 famílias, cada família você pode contar e gente pra caramba, porque tem família que vai ser 4 pessoas, mas tem família que vai ser 12.
saca? Sim. Então é muita gente. Se organizar todas essas pessoas é uma questão que a gente não tem dinheiro sobrando, saca? Tudo ali foi organizado através de doações na internet ou com outros movimentos sociais, ou com atitudes filantrópicas. E como que você distribui esse dinheiro? Saca? Tipo, você vai dar dinheiro igualmente pra todo mundo, mas, porra, tem gente que tem bebê recém-nascido que acabou de nascer e tá morando numa escolinha do lado do esgoto. E tem gente que só tem filho crescido, não tem nenhuma criança, não tem nada do tipo. Então Pode ter tem toda essa recurso. demanda ali de uma triagem sobre o que está acontecendo ali dentro, e tudo isso era resolvido dentro das reuniões, né, e tudo mais. Isso é um problema, que eu, pelo menos, não lidei tanto. Mas aí tem outro problema, que é a reintegração de posse. Aquele terreno ali não é deles, eles não são donos. Aquele terreno ali pertence à CETEP, que é a empresa de energia que fornece energia aqui no bairro. E aqui não, lá no bairro. E tem uma torre de energia bem próxima. A região ali é chamada de torre. As torres, elas liberam radiação, é perigoso pra caramba. Mas é isso, né? Tipo, você não tem outro lugar pra morar. Cara, E... o cara não tem um lugar pra morar, mora do lado de um lugar perigosíssimo. Aí chega um filho da puta. Quando acontece algum desastre, ele fala, também, onde esse cara mora? É um filho da puta o cara que fala um bagulho Sim. desse, né, mano? Então, tipo, a CETEP também tava brigando pra destruir as casas, pra eles não construírem e tudo mais, por ela ser dona do terreno. Cambada de filho da puta. E... Então tinha, tipo, todas essas coisas acontecendo, dinheiro entrando, não entrando. Aí tem o Det, que era uma das pessoas importantíssimas ali na obra, que estava ajudando todo mundo. Morreu, né? Ele acabou falecendo, e aí, em homenagem a ele, se colocaram o nome da vila de Vila Det, em homenagem a ele. Depois teve a Dona Maria também, que era tia do Luiz, que foi um cara que se dispôs a sair da casa dele, dedicar a vida dele a refazer essa obra. Então era muita treta ali dentro, era muita coisa acontecendo. Cara, hoje agora a gente está em outubro de 2022. As casas já estão todas construídas. Eu não sei se todas as famílias estão morando dentro, porque eu lembro que tinham 2 casas que faltava fazer a parte elétrica lá dentro, que era numa negociação com advogados, com a empresa e tudo mais, que uma delas conseguiu. Os caras falaram que ia ter que derrubar só as 2 primeiras casas, porque estavam embaixo da linha do fio onde passa, tá ligado? Fio de energia e tudo mais. Peraí, vocês passaram o maior perrengue pra juntar uma grana, recurso, gente pra fazer. Fizeram 18 casas, derrubaram 2. Não derrubamos porque a gente é ruim, né? Ah, bom. Os caras são chatos, mas a gente é bem mais, né? E... Não derrubamos, mas foi muito tempo para se estabelecer que não ia derrubar. E a gente não queria investir dinheiro ali, colocar e construir, gastar dinheiro naquela casa. Correr o risco de cair. Porque assim, né? Quando acontece um incêndio, é muito fácil você, com aquelas imagens e com aquela movimentação, arrecadar doações, né? Como é que você arrecada 1 ano e meio depois doações para aquilo? Depois que aconteceu. Depois que já aconteceu. Como é que conflito você na arrecada agora Ucrânia, 2 tá anos falando mais nada. depois? Tipo, já faz 2 anos que aconteceu, saca? Então, sinceramente, ainda precisamos de doações, saca? Se você estiver vendo isso daí, cara, procure lá os canais do doem. Mandela Free, doem. Eu não, Porque- eu não sei se teve alcance o que teve da Milene, etc. Mas doem, cara. Doem. O pessoal precisa de ajuda, né? Porque parou. Falar em ajuda, ô Gui, tô com frio da porra. Pega não barato que tá aqui na cadeira. Tem um paninho ali na cadeira. Valeu. Então, você pegou você começou a gravar esse processo ou você pegou um ponto X? Quando começa o seu... Então, a gravação gravação. começou a ser feita quando estavam começando a construir as paredes das casas, não todas ainda, mas estavam começando a construir as paredes e parte do documentário do que foi filmado é acompanhando ali o dia a dia mesmo das pessoas, partes ilustrativas só, visualmente, saca? Mostrando ali imagens da obra mesmo, mas a parte da história mesmo, do enredo, né, contando, eu organizei depoimentos para ser filmados com todo mundo. A gente filmou uma parte lá na obra mesmo, dentro dali onde foi tudo construído. E outra parte no estúdio do Rubens, que é um amigo O cara meu. do filme que vocês trabalharam. Isso. Gravamos o final lá no estúdio do Rubens. As últimas cenas e tal, tudo mais. E aí tem um lance também, tipo... Tava numa fase
numa fase sóbria da vida aí nessa época que eu decidi fazer o documentário, né? Cara, às vezes é até difícil pra mim não falar esses bagulhos sem entrar em coisas pessoais, assim, mas foi uma fase, tipo, mano, eu tinha acabado de ficar cego de um olho, tá ligado? Tipo, Verdade, você passou uns perrengues da porra de saúde, né? meu apelido é Fritos, né? Eu não sei quem tá ouvindo, mas é Fritos porque eu usava muita droga quando eu era mais novo, saca? Tipo, eu tinha acabado de ficar sóbrio, tá ligado? Aí eu tava, tipo, sóbrio, sem dinheiro, trabalhando com coisas que eu odiava, militando no movimento, com um monte de conta pra pagar. O que eu falei no meio disso tudo? Eu falei, eu vou estudar. Que puta ideia genial, né? Mas, Na no moral, final das contas... boa coisa a se fazer. Esse isqueiro não é meu, senão eu vou roubar. Assim, e aí, na época em si, eu entrei em um curso da Brainstorm. Agora é a hora que sobe o patrocínio? Não, não é. Infelizmente. Patrocina nós, Brainstorm. Tem uns 2 cursinhos interessantes lá ainda que eu gostaria de fazer, mas não tenho dinheiro pra pagar. A Brainstorm, a Samsung, podia ajudar a gente. Mas enfim, e aí... Mentira, o Lopes, eu compro tudo lá. Ô, Lopes. A Brainstorm são os cursos livres menores, assim, ainda, né? Nem algo tão sério, né? Mas aí ali já começou a me dar uma noção melhor. Comecei a me aproximar mais, fazer mesmo eu mesmo, arriscar umas coisas ali de filmagem. Porque editar mesmo vídeo, eu edito, sei lá, desde os 10 anos de idade. Com 10 anos de idade eu tava tentando filmar Piratas do Caribe 4. E meu pai proibiu. Meu pai provavelmente não vai ouvir isso, mas saiba que eu guardo mágoas disso Papai até hoje. cristão, pirata, não pode. Caralho, você é uma das primeiras pessoas que saca isso, assim, porque... Ó, que legal! Todo mundo fala, "Oxe, por que não podia, tá ligado?" Meu Tipo, pai é mano... pastor, porra. Tipo, só que as pessoas não entendiam, assim, porque... Tipo, as pessoas não entendiam o que tinha de errado, né, com ser um pirata, né? Mas pra quem é cristão... Tudo errado. Tudo errado, né? E... Que azar. me traumatizou nessa época, hoje tô aí fazendo filme, tá ligado? Passou 13 anos. A minha mãe é super cristã e o que ela mais se preocupou comigo foi quando eu li Código da Vinci. Aí desvirtuou a cabeça. Meu pai, ele falava quando eu era adolescente, quando eu me interessei em psicologia, que se eu ficasse... Nossa, certeza que ele não vai ouvir isso, né, mano? Mas ele falava que se eu ficasse lendo as coisas do Freud, eu ia acabar ateu e comunista que nem o Renato. Nossa, vê seu primo, ateu, comunista. É ateu e comunista, olha lá. Estuda filosofia. Tá aí, Aconteceu, né? Virei comunista e ateu. Mas... Influências, viu? Essa Freud, campanha... cancela em Freud. Freud corrompe as crianças. Essa campanha ideológica aí, tá ok? Que, apesar que ele parou de falar tá ok, eu acho que o pessoal tá assessorando ele melhor. Ele parou um pouquinho de falar, mas ele continua falando no tocante, que é horrível. Mas em relação ao documentário onde eu tava... Sensibilização, aí você começou a pegar, construir, ligação afetiva... Eu tava construindo. Aí você falou que um tempão antes você falou que decidi estudar. Decidiu estudar. E aí nesse meio tempo aconteceu mais várias outras merdas. Piorei de saúde, fiquei mal e tudo mais e... Cara, foi um processo assim que foi, em certa forma, bem difícil assim de se concluir. Porque quando a gente foi gravar o final do documentário, que foi em janeiro desse ano, janeiro de 2021, janeiro ou fevereiro? Fevereiro? Foi fevereiro, eu acho, de 2021. Agora, esse ano, 2021, eu já... 2022, desculpa. A gente tá em 2022. Fevereiro de 2022, a gente concluiu as filmagens. Eu já... tinha entrado na V-Makers, que eu tô fazendo a formação em cinema e direção de fotografia. Eu já tinha trabalhado no filme do Rubens, que foi uma puta experiência. Tinha produzido outras coisas. Tinha feito esse curso da Brainstorm, que eu falei, mais um deles. Então, foi se acrescentando um conhecimento ali, com o tempo, saca? E aí, quando se chegou nesse momento das últimas filmagens, e aí se chegar hoje em dia, que tá no final da edição aí, eu olho coisas que eu fazia lá no começo e que se eu tivesse conhecimento de hoje em dia, né? Seria muito mais rápido e mais prático. Mais rápido, mais prático e muito mais bem feito. Muito melhor. Tô saca? apanhando pra caralho esse negócio aqui ainda. Então, tipo, eu teria feito muito mais bem feito, muito mais bonito, teria ficado muito melhor, saca? Então, nesse meio tempo todo,
eu conheci um cara que hoje se tornou uma das minhas maiores influências, posso dizer assim. Ele talvez escute isso. Mas... que é o Peter Baestorff. O Peter Baestorff, ele é um cineasta brasileiro que ele tem... Acho que depois do Zé do Caixão, do Mojica, ele é o principal nome do terror no país. Só que, assim como ele foi inspirado pelo Mojica, ele é mais novo que o Mojica, mas entre 92 ali que o Collor desfez a Imbra Filmes, né? E 2002, eu acho, 2003 ali, que tem esse dado em um dos livros dele, que foi quando você reativou esses lances digitais e tal, foram produzidos 12 curtas-metragens, ou 12 longas-metragens no Brasil só. E, tipo, desses 12, 6 são dele. Caramba. Só que, tipo, é isso. O Peter é um cara de Palmitos, uma cidade no interior de Santa Desculpa, Catarina. Palmitos. E Nome engraçado. o primeiro filme que ele fez, acho que foi o Criaturas Hediondas, foi utilizando uma câmera emprestada do padre da igreja. O padre apoiou. Eles tiveram que fazer uma catequese lá, assim, só que eles eram tipo roqueiro e até tal. aí- Na cidade do interior, todo mundo achava que eles eram satanistas e tudo mais. Até aí você paga o imposto. Mas enfim, é o que eu tava falando antes lá de como que hoje em dia tá muito mais fácil pra gente produzir qualquer coisa, né? Tipo, antes aqui a gente tava trocando ideia, pô, descolamos uma câmerazinha ali, uma não sei o que, você levanta 400 contos, você pega um negócio. Cara, naquela época você tinha tipo uma câmera na cidade, tá ligado? De fita De fita e você tipo, vai ter que ir numa ilha de edição depois cortar tudo e tal, tudo mais. Você mora numa cidade do interior, não tem internet, não tem conhecimento, não tem nada chegando, você é só um cara que gosta de filme. Como é que você faz um filme? Hoje a galera faz uma porrada de coisa, uma porrada de produção. Com celular, tá ligado? E... Aqui é tudo celular. Sim. E... Disso o Peter foi para outros filmes, inclusive ele tá exibindo aí pelo Brasil agora O Monstro Legume do Espaço, que foi um dos filmes mais Que nome bom! conceituados trash nos anos 90 aqui no Brasil. Trash também é um termo inadequado para se usar, mas... Eu falo o tempo todo. É porque trash é outro tipo de filme, na real. Então também pode usar. Não, pode usar, mas Só tem que saber categorizar. É porque o que a gente hoje teve no Brasil, né, que de certa forma é até chamado como cinema de bordas, se chamava de trash, mas por um erro, assim, da mídia, saca? Mas o Peter, ele produziu muita coisa pra caramba, tudo sem dinheiro, tudo sem se importar, no geral, de como as coisas são... da qualidade final do que as coisas vão ser entregues, porque o importante é a experiência, saca? E até tem um documentário que o Christian Caselli fez sobre o Peter, que foi um documentário feito na... loucura assim também, porque o Christian Caselli fez sem querer esse documentário, ele nunca tinha filmado nada do tipo. E depois o Christian Caselli se tornou uma pessoa até, de certa forma, com o trabalho dele se tornou um pouco famoso. Ele tem um trabalho que todo mundo já assistiu, que foi aquele lá do Paradoxo do Ponto de Ônibus. Você com certeza já assistiu. Provável. Que é uma animação, que é o cara que tá no ponto de ônibus, e aí ele fala assim, caraca, o ônibus agora tá demorando muito, né? Pode crer. Qual que eu pego? É esse ou aquele? Não sei o que lá e tal, tudo mais. Tipo, o Christian Caselli chegou nesse nível, assim, do trampo dele chegar em todo mundo, assim, que eu te comento de um trampo dele, você sabe o que é que ele tá falando? Sei. Porque ele gravou sem querer esse documentário com o Peter nesse dia, tá ligado? E... nesse documentário aparece o Gursus Gildner, que é outra pessoa que também é um cineasta, que eu curto muito o trampo dele hoje em dia, mas que conheci por causa do Peter, que... o Gursus, ele fala algo nesse documentário que eu acho muito foda, que é... mais importante do que aprender as coisas é fazer elas. Você pode fazer tudo aquilo que falam que você precisa aprender, mesmo sem saber fazer. Você pode tocar sem saber tocar, pode filmar sem saber filmar, você pode fazer qualquer coisa, assim, saca? Tipo, hoje em dia, assim, eu acho bem bizarro que às vezes eu olho vídeos que eu fiz quando eu tinha, tipo, 10 anos de idade. Cara, é divertido, assim, saca? Eu nunca revisitei essas coisas.
eu acho legal, assim, olhar, imaginar e falar assim que eu tinha o pique pra fazer aquelas coisas pra tentar descobrir, pra errar, saca? Sei. Então, hoje, o documentário em si, ele não tem um roteiro, saca? Ele não tem um roteiro escrito porque eu tava filmando coisas que eu não sabia o que ia acontecer. Você tá filmando o cotidiano da parada. Né? Tipo, eu não sei o que aconteceu semana passada, eu tô entrevistando a pessoa pra descobrir agora, assim, saca? Aham. E tinha muita reviravolta e tal. Então, no final das contas, se tornou um filme de montagem. Só na montagem mesmo do filme que se decidiu como ia ser o roteiro, como que as coisas iam acontecer e tal, tudo mais. E quando eu comecei a filmar o documentário, cara, eu não sabia a necessidade de se bater branco, a necessidade de se comparar a abertura da lente em todas as cenas, tá ligado? Eu não sabia como estruturar um roteiro, eu não sabia como guiar entrevistas. Claro, eu tinha uma noção, porque eu gosto de cinema bastante desde criança, Faz sempre aquilo li no muito. feeling, né? Mas, tipo, era muito no feeling só, não tinha conhecimento técnico, saca, pra tudo isso. E se eu for olhar hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, que ainda não é muito, saca, em cima daquilo, e for falar uma opinião técnica, sei lá, se eu fosse obedecer o que os meus professores me ensinam, eu ia falar, não dá pra fazer esse documentário, precisa ser totalmente refeito. Por favor, derrubem as casas e reconstruam de novo. Eu vou refazer. Por Exato, favor. né? Mas, sinceramente, tipo, tem filmes muito merda que são feitos no Brasil que gastam muito mais dinheiro do que aquelas casas gastaram. E E eu acho porque você fez sem financiamento, né? sim, A gente recebeu aqui uma pessoa, a Helena. Eu gostei bastante de conversa. Ela trabalha com grandes produções, e dinheiro pra aquilo, e dinheiro pra não sei o que lá, e babá pra ator, e não sei o que. Você entra no carro tal hora. Quer dizer que essa. Pô, sim, e o trampo já foi foda já. Ela fala que eles batem 14, 16 horas de trabalho. Assim. sim. E você sem roteiro, sem destino, só gravando o que dava dentro do trabalho, deve ter trabalhado com muito mais que Mano, isso. eu tenho 20 horas de documentário, 20 horas de depoimento das pessoas falando ali pra uma parada de um vídeo que tem que ter menos de 20 minutos. Pra concorrer ao edital. Não, tipo, não concorre edital. Assim, a proposta do documentário foi ser feita da mesma forma que as casas foram construídas e que o Mandela funciona, sem financiamento do Estado e sem financiamento da iniciativa privada. Teve gastos no documentário, mas foram bem poucos, assim, tipo, R$1.000 a gente gastou no máximo, assim, se a gente for contabilizar, tipo, claro, a gente pagar uma passagem pro pessoal ir, pagar uma alimentação pro pessoal de vez em quando, deu uns R$1.000 gastos, no final das contas, Bem assim. pouco. É muito pouco, é Nossa. absurdamente pouco, é tipo, nada. É nada. Nada, é porque eu literalmente estou falando de, tipo, mano, bater um rango e o busão, é isso, assim. É quase nada mesmo. E... Comparado às coisas que faz aí. Sim, e aí, tipo, tem essas 20 horas aí, muita coisa filmada desnecessária, mas até porque eu não sabia, eu achava que a história já ia acabar, mas aí do nada tinha mais 6 meses de história. E... O lance, no geral, é que essas influências que eu falei aí antes, essas pessoas que ensinam, assim, isso do resultado, assim, do que a gente pode fazer ali, por exemplo, criar um filme, criar seu roteiro na montagem mesmo, mostrando que é possível fazer, saca? Por quê? Porque no final das contas é arte, saca? Tipo, se a gente for olhar o próprio Godard, quando ele surgiu, tinha uns jump cut no meio das cenas dele e muita gente criticava, achava que o cara não sabia o que estava fazendo, E mas virou teve um crítico em si referência. que falou, que eu não lembro exatamente quem foi a pessoa que falou isso, mas falou, tipo, ou esse cara não faz ideia do que ele tá fazendo, ou ele tem muita certeza do que ele tá fazendo. E... Cara, jump cut é tipo, sei lá, tudo que a internet usa até hoje, tá ligado? Pra fazer as coisas sem parar. E... No geral, a minha proposta em si que eu vejo com essas pessoas é que não é nenhum dos dois, velho. Não preciso nem não fazer ideia do que eu tô fazendo e nem ter 100% de certeza do que eu tô fazendo. Tem que fazer. Tem que fazer, cara. Tipo, independente, porra, vai. Eu já dirigi um curta-metragem, já fui produtor de set de um longa-metragem e para antes disso eu tive uma participação muito grande dentro de produções audiovisuais maiores como ator e figurante, tipo, coisa grande,
grande, muito grande. Mas... Já saiu, já? Ah, sim, não, faz anos que eu não faço nada, na verdade. Tipo, eu já fui garoto de propaganda da Neston, tá ligado? Que legal! Você tem cara mesmo, cara. Você tem cara. Tira o corte Sim. alternativo, já era. Você é um menino... Eu já fui garoto de propaganda da Neston, já fiz propaganda da Petrobras, já fui um dos clientes do Biriba no Pico da Neblina, que é uma série do Kiko Meirelles, lá da HBO, já fui um dos presidiários da Carcereiros, tá ligado? Da Globo. Já fiz propaganda do Itaú, já... Isso, assim, as coisas que eu apareço mais, assim, maior, assim. Ah, teve uma série lá de Anjo da Netflix também, ninguém está olhando. Nossa, tem a do Folclore também, a do Folclore eu tomo um murro do Bruno Gagliasso. Então, eu também sou o espírito do corpo seco lá, que o pessoal vem invocando, entrando no Caralho, grupo, você não pessoal. sabia de tudo isso não, mano. Eu vou procurar agora, porque eu não sabia que... Sou eu quem entra lá no corpo do Bruno Gagliasso, sonho Que de da muitas hora, pessoas no Brasil. Você é o encosto dele. É o corpo seco, tá ligado? O ator não podia estar no dia e eu fiquei de stand-in lá e tive que fazer a gravação. E fui stand-in do Curupira também, muito top. Curupira. E... Eu queria colocar uma malha verde na perna do Vini. Pra ele Sim. fazer um papel de saci. Nossa. Mas... Ele topou. Sim. Ele topou. Mas no geral, assim, eu acho que eu tenho um certo conhecimento aí de como funciona a coisa mainstream, né? De como funciona tudo mais. E quando eu falo do Peter, do Gildner e tudo mais, eu não tô falando de algo que tem nada a ver com o mainstream, porque o mainstream, ele tá cagando pro artístico e se focando no técnico. O técnico tem que estar perfeito, saca? Até se criar padrões absolutos, tipo as novelas eram, que tipo, toda iluminação vinha de todo lado, não tinha recorte, não tinha nada do tipo. E aí o pessoal precisou mudar isso, e hoje mudaram isso já muito nas novelas. Mas o Peter, por exemplo, o Gildner, eu agora, estamos focando mais no artístico, saca? Cara, é uma coisa que eu tava converso com geral, quando converso com ele. Ah, você tá fazendo no YouTube agora? Eu falo assim, tô, não sei o quê, blá, blá, blá. Por que demorou? Por que não começou assim? Eu falei assim, cara, porque o sarrafo tá lá em cima. Sim. O sarrafo tá lá em cima. O pessoal faz com luz sempre ok, cenário ok. E dá um trabalho da porra. Eu gravo esse negócio na minha casa, mano. Você vem aqui. Sim. Eu gravo isso aqui na minha casa. Isso aqui é meu escritório, tá ligado? É aqui que eu estudo, e dá um trabalho do caramba. Fazer luz, fazer não sei o que, não é só ligar a luz e dá maior trabalho. Eu fico imaginando você, como você mesmo falou. Foi lá, teve um momento da pandemia, teve que bater e estudar. Aí tem uma página influente de uma galera que chega e fala, vai lá e faz, porra. Sim. Que se você não fizer, você não vai saber nem se tá certo, nem se tá errado. Sim. Pra você pega 20 horas de material pra fechar em 10, 12 minutos de documentário. Não, 20 horas de depoimento. Você vai É, pegar 20 todo o horas material, meu Deus. Porque eu ia pegar no ponto Sim. do corte. Porque o documentário é muito do olhar do cara do diretor, do editor, do cara que vai fazer a finalização, né? Porque a história é muito maior só do que tá finalizado ali. Até mesmo uma mentira como Ilha das Flores, que foi formalizada, ele poderia ter uma outra experiência. Nossa, dependendo do corte. Isso é um perigo, assim, porque eu mesmo fico me sentindo assim, às vezes, que, tipo, literalmente, por a gente ter o Thiago, que é o chavuz da USP no documentário, ter contato com vários movimentos, tem uns amigos aí que já trampam no bagulho, vai ter um certo alcance, assim, no documentário, saca? Vai ter uma certa quantidade de exibições. Então, no geral, várias pessoas vão ouvir aquela história ali de acordo com o que eu selecionar pra ir pra lá, saca? Então... não tem como eu contar 2 anos em 20 minutos, sabe? Não tem. É impossível. Isso é impossível. Então, no final das contas, o papel do diretor ali, é não só montar a história, recortes da história de uma forma que fique esteticamente atrativa, mas também escolher o que omitir. E teve muito dilema desse? Ah, teve. Tem muita coisa que eu fiquei nessa discussão. É preciso colocar, não é preciso colocar. Conflui para a história, mas não é necessário. Como, por exemplo, o lance da reintegração de posse. É algo que eu abordo muito raso ali. A Dona Maria também faleceu e a gente não abordou muito bem
morte dela. E várias outras coisas ali no meio, assim, saca? Tipo, teve um dia que a gente fez um protesto, assim, mais de boa, andando pela favela inteira com os moradores e puxando uma galera da favela. Mas teve um dia que a gente também teve um protesto mais intenso, digamos assim, fechando através de fogo a Fernão Dias. Eita! Pichando a Fernão Dias, levantando faixas e tal. Agora é a hora que tem que colocar blur na sua cara? Ah, não, mano, tá muito na cara que foi a gente que fez, assim, tá lá. Eu fiz um vídeo postado 2 horas depois na página do Mandela. Mas, enfim, detalhes, vai se virar aí se você quiser. Quiser me lascar, vai descobrir, eu só fiz um vídeo. E apaguei os metadados. Eu só fiz um vídeo, literalmente, foi isso que eu fiz. E Eu sou só testemunho ocular. eu decidi não abordar essas coisas no documentário, saca? Tipo, vai ter uma versão estendida depois, que vai eu ia lançar perguntar. Director's Cut, mas... Só não pode ser a do Zack Snyder, né? Porque Mas... ficou ruim, hein? Ficou eu nem zoado, assisto né? nada relacionado a esses lances aí mais, mas... Ficou ruim mesmo. Não perde muito tempo, não. Mas o lance é que... Cara, tem que escolher, assim, o que eu meti. E aí, no final das contas, se você parar pra pensar, tem 2 moradores falando só, que é o Jurandir e a Marcela. Aí tem a Cleide, que ela não é moradora, mas ela é parente de pessoas que estão ali. Ela mora do outro lado do rio, ela mora do lado, assim, ela teve 100% ativa na luta ali o tempo todo. Aí tem o Luiz, que ele era neto da Dona Dalva, é sobrinho do Luiz, era primo do Det, que ele largou a vida dele pra ficar lá dentro fazendo aquelas coisas, né? Tipo, guiando a obra, ele é mestre de obras. E tem o Pedro, o Matheus, o Thiago e a Belle do Mandela falando. No geral, se eu fosse querer lançar um material que se aproximasse minimamente da verdade, seria impossível. É porque, de novo, vai ficar sob sua ótica, né? Aí eu acho que a gente tem que entrar num ponto até mais fundo, assim, saca? Porque até como Lacan fala, né? Eu tento dizer a verdade, eu quero dizer a verdade, mas a verdade eu não posso dizer, porque não existem palavras o suficientes que compreendam a verdade. Cara, a gente não consegue chegar num consenso do porquê que o incêndio aconteceu. A gente não consegue chegar num consenso de como que as coisas se desenvolveram ali e tomaram aquelas proporções. A gente não consegue chegar num consenso de nada, sabe? Como que eu quero falar de verdade? Mas o documentário, teoricamente, é sobre a verdade. Uhum. Então, no final das contas, é um dilema ético gigante, assim, como se aproximar da verdade e, ao mesmo tempo, como construir uma história boa de ser ouvida e de ser ouvida. Porque dá pra... Eu acho que o documentário em si, eu acabei querendo focar um pouco na experiência pessoal de cada um ali, saca? Porque se a gente for falar de uma forma teórica só, se a gente for pegar muito do que o pessoal do Mandela em si fala, é uma questão teórica, saca? E como aplicar a teoria na prática ali. Como fazer a praxis, né? De um jeito mais hardcore, né? Tipo... O movimento de classe na classe, né? Mas, no geral, não é isso que eu queria mostrar, sabe? Eu tô tentando agora encaixar dentro de alguns cineclubes, coisas pela Zona Leste, aí com os conhecidos, na periferia mesmo, o documentário para exibir, porque eu sei que é até mais fácil exibir em festival, assim, tudo mais. Mas festival e todas essas coisas é um alcance que a gente tem para Playboy, resumindo. Pra gente que tem dinheiro, pra gente que tem acesso a cinema, pra gente que frequenta festival de cinema, né? Pode crer. Você aí, É o cara pessoa que vai... está ouvindo, quantas pessoas você conhece que frequentam o festival de cinema? Quantas delas moram na periferia, né? Pode crer. Então já é uma galera, assim, de certa forma diferenciada, né? Mas eu quero fazer esse circuito também com a galera mais de cineclube, mais na quebrada e tudo mais, para esse material poder chegar nesse outro pessoal, assim, para ser um conteúdo que seja interessante para essas pessoas. E para isso,
Cara, tá todo mundo cagando pra teoria marxista explicada num livro de 1800 e blá blá blá, e não sei o que tudo mais, tá ligado? As pessoas assistem Vingadores, velho. As pessoas assistem o que passa na tela quente aí, nem sei se tem tela A gente quente tem que tentar ainda. explicar a luta de classes hoje pelo material Sim, midiático que a gente tem, porque é muito difícil. Eu acho muito difícil mesmo. Eu acho necessário. A galera tem que estudar. Tem. sim, Mas assim como um. Eu não estou comparando um adulto a um bebê, mas assim como um bebê, no processo de alimentação dele, ele precisa passar do líquido para o pastoso até chegar no sólido, é o processo de intelectualização da classe. Não adianta eu chegar agora. Minha classe, por exemplo, é o professor. O cara tá cagando, velho. O cara quer saber das férias dele que vai chegar lá em dezembro. Sabe? Ele quer saber se o 13º dele vai cair legal. Ele não quer saber de Marx, Engels e o cacete. Mas precisa chegar, porque vai fazer formulação da ideia dele. Porque senão ele é capaz de aceitar um absurdo de um retardado qualquer que chega falando, a escola não pode ter partido. Aí ele tem um amiguinho que é um pouco mais politizado que fica falando, vocês têm que se unir em classe, não sei o que. Ele fala, esse cara tá falando de PT na minha sala. sim. Sabe? E é a mesma, eu acho que o processo é o mesmo que acontece nesse movimento, sabe? Tipo, a galera que tá ali, que foi afetada, ela tá cagando pra Marx. Sim. Ela não quer saber se Marx explica a situação dela. Mano, eu entro num ponto maior aí. Teve muitas questões éticas ali que eu, Felipe, tive que lidar na construção do documentário. Porque, por exemplo, eu adoro letras, velho. Tipo, eu adoro letras, principalmente em filmes pra ilustrar e pra falar coisas, aparecer texto ali no meio. Eu adoro a fonte futura. Pra mim, tipo, porra, eu acho lindo, assim, eu tenho um orgasmo toda vez que a fonte futura aparece na tela. Mas tem gente ali da Vila Dete que não sabe ler. E aí eu vou fazer um documentário sobre os caras e colocar um bagulho ali que eles não vão poder nem usufruir, porque ele não sabe o que significa Vila Det, escrito do jeito que tá lá. Dei meus pulos aí, meus contornos que posso entrar depois pra explicar. Mas, tipo, tem essas questões éticas aí de como que a gente constrói. Porque, assim, quando a gente tem acesso a muita coisa, a gente esquece que o mundo não é assim, tá ligado? A gente esquece que... E outra, tá ligado? Tipo, literalmente, acho que... Contextualizando aí, hoje em dia eu trabalho muito com música eletrônica que é repleta de playboys, de gente cheia de dinheiro. E por mais que eu continue sem dinheiro, eu percebo e muitas vezes convivo com gente que sempre teve muita grana. E às vezes a gente vai se esquecendo de quão inacessível o mundo é. Tudo isso a gente tá falando de São Paulo, saca? De Guarulhos. De um bagulho que você pega um busão e você tá no metrô. Dá até pra ir andando pro Tucuruvi, saca? Você tem bancas de jornais, você tem banco, você tem mercado, você tem tudo em todos os lugares, tá ligado? Aqui ainda é a parte mais acessível do Brasil, saca? E, tipo, o Brasil ainda nem tá nas piores comparado a outros países aí. E olha que o Brasil já tá horrível. E pode ficar bem pior. Então. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Sim. E aí, no geral, todas essas questões éticas aí, que eu acho que vão fazendo a gente acabando se esquecer do que o outro se importa ou não, saca? Toda vez que alguém é salvo, né? As pessoas tentam levar a salvação pra todo mundo, né? Seja, tipo, Jesus Cristo, ou o Bolsonaro, ou até terapia. E até a política mesmo, saca? Tipo, tem muita gente que entra numa faculdade, entra numa parada da vida assim. Eu conheço algumas pessoas e, porra, vou virar um militante da UJS aqui, trazer todo mundo pra UJS pra militar pelo PT. E é isso aí. E vão aí, jovens de 17 anos, tirar título, mesmo vocês sendo despolitizados completamente, indo votar no Bolsonaro. E porque vocês jogam Free Fire apenas e gostam de dar tiro. Mas, enfim, uma crítica para outro momento aí, para esses influencers, né? Não, o maluco quer viver no Free Fire. Não, mas é que é um pouco burrice assim também, né? Tipo, falar assim, não, vamos fazer todos os jovens tirar título de eleitor achando que todo jovem vai votar no Lula mesmo, né? Tá aí aquele cara lá de Belo Horizonte lá, o mais votado no Brasil lá.
Mano. Esqueci até o nome do moleque, mas o nome. Mano, esse moleque é. Mas enfim, o documentário em si, eu procurei pelo menos tentar mostrar mais, compartilhar aí um pouco desse sentimento do que é passar por uma situação dessa, tá ligado? Essas pessoas hoje, ali daquelas casas ali da Vila Deste, elas têm uma casa, tá ligado? Tem uma casa, elas não precisam pagar aluguel. É uma situação ainda difícil, porque ainda é gato de energia, é uma área ocupada, é do lado de um córrego a céu aberto e de uma estrada, de uma rodovia. Tipo, hiper movimentada, assim, tipo, quando eu digo que é do lado, não é do lado, é tipo, do lado daqui na parede, assim. É tá ao lado mesmo. Na beirada dela. E... O cara que joga lixo pela janela joga na casa desse cara. Uhum. Mas ainda assim, eu não tenho uma casa, tá ligado? O Pedro não tem uma casa, a Milena não tem uma casa. Foi algo que eu só percebi gravando o documentário. O Jurandir, que é um dos moradores, ele fala isso mais de uma vez, que é muitas vezes os meninos aí, quando a gente fala os meninos, é a gente do Mandela, não tem uma casa, mas estava ajudando a gente a ter uma nossa. Tipo, ele precisou repetir isso em umas 3 entrevistas diferentes pra me tocar o que ele tava falando, né? Porra, eu não tenho casa, velho. Você ligou que parou o barulho? Sim. O chuveiro do vizinho é absurdo de barulhento. Sim. É incrível. Eu tava editando o vídeo do Renato e eu ouvi o barulho do chuveiro do cara no microfone. Eu não sei que chuveiro é esse. Deve ter um trator. Sim. Mas aí o lance é que, tipo, eu não tenho casa, tá ligado? A gente não tem casa, assim. E... de certa forma eu tô mais próximo dessas pessoas aí, saca? Então eu tentei construir algo ali que tentasse sair um pouco desse lance da praxis, demonstrando teoria e blá blá blá, pra mostrar um pouco o que é o sentimento de viver a luta, saca? Porque ali a questão é que a luta ali não é porque você viu um movimento social e se identificou com aquilo e você acha que você quer estar do lado certo da história e tudo mais. Não, caralho, é porque você precisa de uma casa pra morar. Um teto pro seu filho. É porque seu filho não tem onde dormir hoje à noite, saca? É porque não tem onde tomar banho. Então, tipo, é uma questão de luta por necessidade, velho. É uma questão de que eu tô muito mais próxima dessas pessoas de ser uma dessas pessoas que tem que lutar nesse nível por necessidade, do que de um jovenzinho classe média aí que entrou na USP com 20 anos depois de fazer uma Eurotrip bancada pelos pais e de ter estudado nos melhores colégios, tá ligado? Uma experiência cultural gigantesca aí. Sim, só que, ao mesmo tempo, tipo, passar pano aqui pros queridos playboys, eu não acho que ninguém tem culpa de ter nascido playboy, e tem playboy que, de certa forma, poucos, sei lá, 0,00001%, a exceção da exceção da exceção, que de certa forma reconhece privilégios e tenta ajudar de alguma forma, mesmo sendo tonto por ser playboy. E beleza, assim, tá ligado? Tá de boa, a gente precisa de dinheiro mesmo. Tipo, muitas das pessoas que ajudaram a colaborar lá na obra, tipo, eram playboys. Porque, sinceramente, tinha doação às vezes que chegava de mais de R$1.000 de uma vez, R$2.000, R$3.000. Isso, né? Valeu, muito obrigado, tá ligado? Aqui eu, particularmente, não tinha nem R$5 pra doar, tá ligado? Mas... eu hoje também não vou ter. Mas isso, assim, é muito foda, tá ligado? Porque... é muita coisa, assim, tudo aquilo que eu quis falar antes, assim, sobre o que me moldou, o tanto de coisa que eu aprendi nesse meio, o tanto que isso me transformou em outra pessoa, tá ligado? Eu não tô fazendo um documentário sobre um assunto específico que me pagaram pra fazer. Eu tô há 2 anos me dedicando a uma parada sem ganhar um centavo por isso e que tá me moldando e gerando um resultado no geral, tá ligado? Sei lá, assim, quando eu falo de tudo isso, eu acho que eu quero tentar abordar isso assim que é uma parada pessoal, assim, muito mais do que comercial. E vai rodar onde? A estreia vai ser na Mostra Guarulhense de Cinema, que vai acontecer na 2ª e 3ª semana de novembro. Aí depois disso, provavelmente vai fazer o circuito de cineclubes que eu tô marcando com as pessoas aqui em São Paulo.
E depois disso, festival, mas ao mesmo tempo, assim que lançar na mostra, vai estar disponibilizado online no YouTube. Então, vamos deixar aqui marcado, porque tem você falando do tempo e etc. E tempo é uma coisa que a gente não tem muito aqui, porque temos limitações técnicas. E a gente Tá chegando já nos... Tá chegando uma hora. no finzinho. Não, na moral, passou 1h30. Tá porra. Sem contar os 12 minutos de especulação. Se você não sabe o que é, vai sair, ou já saiu, não sei. Minha organização tá meio ruim ainda, mas eu acho que vai sair depois disso os 12 minutos de especulação. E, cara, assim que sair, tem que deixar disponível, mano. Sim, a gente vai fazer a estreia, depois que exibir a primeira vez na estreia, vai estar disponível online. Porque uma das coisas que eu fico mais puto com a galera que veio aqui fazer o documentário, falar nos seus trampos, não sei o que, agora não pode mostrar, porque tá correndo, não sei o que. O do Renato eu fiquei brabo, porque eu perdi o dia de lançar, porque eu tava gravando no dia de lançar, eu não pude assistir o dia. No dia de lançar, no dia que ele falou assim, a gente vai mostrar de novo tal dia, vai lá ver o jogo. Eu falei assim, claro que eu vou. Gravei. Aí não tem como ir. Eu perdi, não tá disponível, eu não sei quando vai ficar disponível. O brother lá lançou o Linha de Frente, foi um documentário enorme sobre o Covid. Sim. Tá disponível, ele manda o link, aí eu vejo o link 2 horas depois que encerrou. Eu falei, porra, é brabo, cara. Eu assisti esse do Covid na casa do cara. Não, o nosso vai estar disponível lá, provavelmente no canal da Macromejo, da minha produtora. E todo mundo vai poder acessar. Tem que deixar. Se você tiver deixa os trampos disponíveis também pra gente deixar na descrição, etc. Claro. E se deixar, a gente conversa aqui até umas horas. Se deixar, vai embora. Sim. Posso dar o recado final, então? Claro, claro. Eu ia perguntar outra coisa também. Não, pode perguntar, então. Qual é a principal mensagem que você acha que você tem que esse documentário traz pra você, cara? Que você acha que o cara, quando for ver, fala assim, cara, eu quero... É isso que você veja. Tem um título de um filme do Peter que eu acho que no final das contas, assim, o que eu queria transmitir com esse sentimento. Eu me embaralho muito, assim, tipo, eu faço análise, assim, aí, tipo, na análise eu me acostumei muito a falar de uma forma sem julgamento, sem precisar de um objetivo final, aí eu me embaralho muito, eu nunca chego em final nenhum. O Paris não tá aqui, não tem censor. E aí... Tem um título do Peter que eu acho que define mais fácil tudo isso que eu falei antes, porque eu acho que eu não concluí nada do que eu queria falar. E o título do filme é Pobre Só Se Fode. Esse é o título do filme, tá? Tem? Ele tem vários títulos, mano, bizarros, assim. Mas, se eu não me engano, o nome é assim, Pobre Só Se Fode. E é isso numa questão de onde afirmar isso. Todo mundo pode afirmar isso. Eu posso te explicar agora como que é, por exemplo, um morango silvestre. Sim. Mas você só vai realmente saber como é o gosto de um morango silvestre depois que você experimentar um morango silvestre. Sim. Porque é uma experiência sensorial, né? E o documentário e a lição, o que eu quero tentar trazer um pouco ali a experiência, é uma experiência sensorial dessa frase, pobre só se fode. Que legal. Que legal. Porque só se fode mesmo. Só se fode, velho. Só se fode. Síndrome de Dona Florinda é embaçado, cara. Como pobre, posso confirmar, só se fode. Nem fala. E ó, que eu tô falando de um lugar privilegiado da porra, mano. Muito, muito. E eu já acho que eu me fodo pra cacete. Imagina se eu tivesse ali mesmo. Nossa, eu acho que vai ser um chorão da caralho. Tipo, eu fico imaginando isso. Imagina, tipo, mano, o Jurandir tem 10 filhos. Quê? 10 filhos. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Ele, tipo, morou na vida inteira dentro de um barraco de uma casa de madeira. É um cara que já tá com seus 60 e tantos anos, tá ligado? Até então nunca tinha tido uma casa de tijolo. Como que uma pessoa dessa tem pique pra lutar, entrar numa luta com os jovem, adolescente não, infelizmente sou adulto já, né? Mas com os jovens adultos... Depende, cara, porque a adolescência tá esticada até 25. Tá? Então sou adolescente ainda. Com os adolescentes e... Você já não é mais, Gui. E... Pra reconstruir as casas. Deu certo, tá ligado? Que Mas, bom. porra, como que o cara tem esse pique, assim, depois de toda essa época aí? Tipo, mano, sem zoar, falando bem sincero, se eu tivesse passado por 1/10 do que essa galera ali passou, assim, mesmo a gente sendo vizinho, mesmo a gente tendo crescido em situações muito mais próximas e tal, é muito discrepante, assim, a questão de você ser um pobre muito pobre e de você viver na marginalidade.
Você viver na marginalidade é você viver na margem mesmo. Tipo, estão quase te jogando na Fernão Dias pra ser atropelado, tá ligado? Pô, bem a margem mesmo. Então, se eu tivesse passado por tudo que eles tinham passado, eu acho que eu não teria o pique que eles têm e que eles tiveram. Segurar a onda. Eu só tive o pique pra ir lá e construir tudo mais, porque era um espaço pra eu aprender, que eu descobri que a minha arte, até filmar, poderia ajudar pessoas, coletar doações e tudo mais. E sei lá, né? Participei ativamente até na obra, cavando lá e tal, e ficando lascado lá depois. Quebrado. O documentário foi uma das minhas desculpas, porque eu sempre ficava indo filmar as coisas pra não ter que ficar carregando saco de cimento e tal. E... Pô, eu já descarreguei caminhão de tijolo. Puta que pariu, mano. É mó trampo, assim. E no final das contas, assim, é discrepante muito, assim, tipo... Eu tento trabalhar muito assim com sons diegéticos, assim, coisas pra causar um certo desespero quando estão falando de certos assuntos e certas imagens até meio doloridas, justamente pra fazer as pessoas se sentirem mal por ver a experiência de alguém ser pobre. Causar o desconforto. Não é um documentário que vai ser legal, assim, de assistir. Você vai sair no final falando assim, porra, que legal, as coisas são boas. É desses que eu gosto, cara. É pra você sair falando assim, caralho, mano. É desses que eu curto. É desses que eu curto. E eu acho que, já encaminhando aqui assim pro final, como você mesmo colocou, é impossível colocar a verdade nesse pouco tempo. E a mesma coisa que eu falo aqui. E mesmo se fosse muito tempo, tem um documentário aí que tem 4 horas e meia sobre o Holocausto e tudo mais, que é tipo uma coisa muito absurda Também não dá assim. conta. Não é verdade também, aquilo ali é totalmente... Eu esqueci o nome do bagulho, mas é totalmente uma parada Denúncia, narcisista e tudo denúncia. mais. Porque não é verdade, não dá pra dizer a verdade, não tem como dizer a verdade, não não dá. tem como. Você falou, eu ia até falar disso daí, mas eu não vou nem ter som. Então a gente vai pra outro ramo. Sim. Mas o que eu quero dizer, porque é só um recorte, né, cara? E a Sim. mesma coisa daqui, não é um podcast de 1 hora e pouco que a gente vai dar conta de um assunto gigante que o documentário é o pretexto de conversar sobre um momento, sobre uma parcela, uma faixa da sociedade que tá ali. A margem mesmo, como você colocou, que o poder público não vê, que o cara só vê quando ele quer num momento que nem agora se eleger e tal, aí ele vai comer pastel, aí ele toma o pingado, aí ele promete que o caralho a 4, ele faz vídeo, ele aparece, né, seu Tarcísio? Nem mora em São Paulo, seu fela da puta. Tarcísio de Freitas, filho, desgraça. Pronto. Recomposto. É só um recorte. Vai lá, assiste, lê, se integra, acessa, entra em contato com o pessoal do Mandela, doa ainda, porque o pessoal precisa, ajuda. Porque isso é um recortezinho, são 2 anos de trampo que não... E para além disso, hoje em dia o Mandela tem um curso comunitário em que a gente contribui, e inclusive algumas das pessoas integrantes lá dão aula dentro do cursinho, que é o GEVA, ali na São Rafael também. A gente ainda faz ações relacionadas a outras coisas, dependendo das demandas que são necessárias. A obra ainda não está finalizada e já está, sei lá, 95% finalizada, mas não está finalizada. E colaborem como puderem, né? Sim, vamos estender isso daí para... Eu sei que é irreal, mas seria muito bom que as 18 mil famílias tivessem uma casa de alvenaria digna, com endereço. Seria muito bom que cada casa São Paulo vazia servisse de casa para uma pessoa que... Quanta casa vazia tem? E sendo sincero, sobraria casa. Sobraria espaço. Tipo, eu tô falando de números reais, sobraria casa. Só você dar uma pesquisada aí no Google que você vai descobrir. E aí tragédias como aquela do centro de São Paulo de pegar fogo não ia acontecer, porque o cara não ia estar ilegal naquele lugar. Sim. Aí a gente não ia ter um cemitério aberto, uma mancha, um recado muito bem dado de como é o que pode acontecer quando mesquinharia, tá ligado? Um prédio com IPTU atrasado e etc. Deixa pro Boulos. Eu sei que ele não vai mexer nos meus 55 metros quadrados e que ele vai mexer naqueles que estão, vamos dizer, improdutivos. Sim. Não é não? Os recados finais aí, o de sempre, segue, compartilha, comenta, por favor, melhor comentar. Diz aí o que você achou. Segue aí, eu vou deixar todos os recadinhos aí que você deixou aí na descrição, etc. E tem mais o último, novamente lembrando, os 100 primeiros vão concorrer a esse livrinho aqui. Tem que seguir
o Instagram da Letras de Subsolo, o Instagram do Não Acredito em Fadas Oficial, é tudo separado. Vai estar escrito aí na tela aí, eu deixo na descrição também. Eu não tô muito familiarizado com essas paradas, eu sou prego nisso daqui. Mas é isso, é um prazer. Se deixar, a gente troca ideia até um montão. Na real, a gente vai cortar o microfone e vai continuar trocando ideia, né, não? Sim. Comer também, que tá embaçado. Comer que tá foda. E muito obrigado pra quem ficou até o final aí. Valeu, Fritos. Vou deixar Valeu, suas Bará. redes sociais aí também pra você. Tem Demorou. os seus trabalhos aí também. Valeu, Gui. Gui tá aí agora cansado, com a cara do menino ali derrotado. Tá pra baixo. Não é não? Essa aqui... Ah, esqueci. Não posso esquecer. A gente tem um apoio do Centro de Formação de Professores Pascoal Leme, mano. O cara traz uma porrada de gente pra gente aqui. Do Instituto Paideia também. Agraciou-nos com 2 pós-graduação. Eu e a Amanda estamos fazendo aí um curso de pós-graduação pelo Instituto Paideia do amigo que colou aqui, do Wellington Menezes. Tem uma discussão interessante sobre educação e saúde mental. Eu gostei bastante. Saiu, inclusive tá saindo hoje, né? Hoje, quer dizer, pra você pouco importa, mas pra nós saindo hoje. E é isso aqui, gente, é uma produção de Magic House Records. O som que tá tocando aí é do Harmony Grooves. Agora deve estar tocando, né? Pra gente não, mas pra eles tá. Né? Valeu, Gui, por ajudar aí hoje. E é nóis, valeu. Valeu, Fritz. Até a próxima. Valeu pelo convite.